Vocês podem ver como está tendo sessão no plenário, né? Se tem sessão no plenário, acaba uma dificuldade enorme para os senadores participarem. E o que nós poderíamos agora, nesse momento, já que todos já usaram a palavra, é nós pensarmos o que poderíamos encaminhar a partir desta audiência pública. E aí, se vocês tiverem alguma sugestão do encaminhamento, doutor Rui, por favor. Senador, em primeiro lugar, uma observação para o técnico, doutor Paulo, sobre essa questão da gestão participativa. A expressão não significa muita coisa, é preciso detalhá-la. Eu acho que há um avanço quando se fala em gestão participativa ou gestão compartilhada, em que as partes participam da gestão. Mas o modelo adotado no Brasil é ultrapassado e promíscuo, e por isso é um fator de crises, porque ambas as partes administram e depois vão fiscalizar o que administraram, ou seja, não fiscalizam. E gera disputa pelo poder. Exemplo do que aconteceu na Previ, em que houve disputa pelo poder e nós saímos perdendo, e houve um retrocesso. Esse modelo de gestão compartilhada, em que as duas partes participam da administração e da fiscalização, evidentemente é um atraso. Nós defendemos o modelo que nós chamamos de segregação de funções, com separação, que não gera disputa pelo poder, ou seja, uma parte administra e a outra parte fiscaliza, porque ambas as funções são funções administrativas e igualmente importantes, porque quem fiscaliza, se não participar da administração, tem interesse em fiscalizar direitinho, coisa que não acontece hoje. Então, é uma das providências que devem ser tomadas, e fica aqui uma sugestão ao senador Paulo Paim, seria a apresentação de um projeto de lei para substituir esse modelo ultrapassado e promíscuo por um outro modelo de gestão participativa com segregação de funções. Uma parte administra e outra parte fiscaliza. E a parte que fiscaliza pode perfeitamente ficar com aquela função normativa para que a parte que dirige a administração diária fique submetida a ela, sem excesso de poder. Agora, de outro lado, senador, nós encaminhamos a esta comissão, como uma sugestão participativa da sociedade, um anteprojeto que foi subscrito por uma série enorme de entidades para sustar a vigência de artigos da resolução CGPC 26, porque ela é indevida. Ela promove o enriquecimento ilícito do patrocinador. Aquilo que o companheiro Fernando Amaral falou aqui, o patrocinador patrocinador, não é beneficiário. O patrocinador repassa a terceiros. Esse é um aspecto econômico. A empresa é um agente repassador de custos aos preços. Quando ela repassa, quando ela vende o seu produto ou o seu serviço, ela zera os seus custos, zera, passa adiante. E, além disso, patrocinar proporciona lucro à empresa, porque ela, em seguida, ainda é beneficiária, depois de ter zerado o seu custo, ela é beneficiária dos incentivos fiscais. E, antes da apuração do lucro líquido para efeito do pagamento do imposto de renda, ela recebe em devolução uma parcela, hoje é 20%, já houve uma época que era de 100%. Então, é preciso corrigir isso, porque está havendo abuso. É um órgão do terceiro escalão do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, que está legislando, usurpando competência do Congresso Nacional. É verdade que a realidade atual criou uma certa limitação ao Poder Legislativo, mas o Poder Executivo tem abusado dessa prerrogativa sua para impor ao Congresso Nacional uma aparente paralisação. E o resultado disso é que, sendo o Congresso Nacional a instituição que representa efetivamente as aspirações populares, o verdadeiro poder político, ele tem sido marginalizado das decisões. Então, fica-se legislando, como o caso da legislação CGPC 26, que nós esperamos, já faz quase um ano que foi encaminhado esse pedido para que fosse apresentado esse projeto de lei, sustando
para dar exemplo, sustentando a vigência da resolução CGPC 26, que promove o enriquecimento ilícito do patrocinador, que é aquilo que o companheiro Fernando Amaral falou aqui, transforma o fundo de pensão numa empresa mercantil, transforma o superávit como se fosse lucro e transforma o patrocinador como se fosse sócio, recebendo o lucro a ser distribuído. Então, eu faço apelo a Vossa Excelência, não há uma questão partidária nisso, há uma questão política que está criando dissenso, jogando empregados contra empregadores e vice-versa, para atender a uma visão que é economicista. É preciso, então, que o Congresso Nacional, e fica esse apelo, há uma iniciativa concreta neste sentido, ela está fundamentada, tem razão de ser, e se não for tomada uma providência urgente, os fundos de pensão fechados, que administram planos sem objetivo de lucro, simples objetivos sociais, tendem a desaparecer. E daqui a pouco, quando se falar em previdência complementar no Brasil, só teremos previdência complementar com o fito de lucro explorado por bancos e por empresas seguradoras. Desaparecerá uma iniciativa concreta. Essa é uma sugestão que fica aqui a Vossa Excelência. Já estivemos em contato com o senador, esse senador do Piauí, esse senador que foi... Wellington Dias? O Wellington Dias, que recebeu para dar parecer. Isso, é o relator da matéria. E ele estava esperando o pronunciamento da ministra das Relações Institucionais. Se for o caso, nós pedimos a Vossa Excelência que nos possibilite uma audiência com a ministra Ideli Salvati, que nós queremos explicar a ela. Não há absolutamente nenhuma motivação de caráter político partidária, porque esse processo de desmonte da Previdência Social para atender o ser humano, aparentemente se transformou numa política de Estado, porque começou no governo Fernando Henrique Cardoso, continuou no governo do ex-presidente Lula, está vigendo agora, e eu não acredito que os presidentes da República tenham conhecimento desse fato. Há setores do governo que trabalham com um lobby poderosíssimo, que corre muito dinheiro, que está levando a Previdência Complementar ao descrédito que já afeta a Previdência Pública. Só para terminar, eu diria que, no caso, a Previdência Pública começou na década de 30 pelo regime de capitalização, que foi dilapidado, por governos. Sucessivos governos liquidaram com as reservas técnicas da Previdência Social e, se não me trai a memória, foi no governo Médici, que, quando a Previdência começou a pagar os benefícios, não havia mais a reserva, senão contabilmente, e o governo, num passe de mágica, inventou a história do regime de repartição como o pacto intergeracional, e é por isso que o sistema vive em crise. E depois, com a Constituição de 80, que criou o sistema de seguridade social, onde só a Previdência é contributiva, os outros dois são alimentados por verbas orçamentárias, e o governo joga nas costas do sistema contributivo, que é a Previdência Social, encargos que não são dela, e depois diz que a Previdência Social é deficitária. Essa mistificação precisa acabar. E o Congresso Nacional cumpre um papel extremamente importante. Fica o apelo a Vossa Excelência para ver se nós ganhamos um tempo preciosíssimo com a apresentação desse projeto que representa a iniciativa popular, porque representa a aspiração de uma série enorme de fundos de pensão, onde os associados estão visivelmente preocupados com o possível fim da Previdência Complementar fechada sem o fito de lucro. Muito obrigado. Muito bem. Só para dizer que a proposta foi apresentada, eu recebi, dei o despacho em 2012, e ela está com o relator, o Wellington Dias, desde o dia 16, 15/5, data da apresentação 15/5, ela está com o relator Wellington Dias. E nós vamos solicitar a ele, se tiver que parecer, ela voltando à comissão, eu boto em votação. E os senhores serão todos comunicados. Quanto àquela outra sugestão que o doutor Brito agora apresentou, eu só peço a ele que, se puder botar por e-mail, encaminhar para o Canidé aqui na comissão, para que a gente possa ver qual é o procedimento para transformá-lo numa sugestão que vem para mim, e eu indico o relator também da mesma.